Santo. Abençoe esse grupo, vós sois a carta, Senhor. Abençoe a carta ao entrar neste grupo, mais aprender e ensinar, pois aqui é o Senhor que ensina, Espírito Santo, e nós estamos de coração aberto e mente aberta para pensa no Senhor vir manifestar em nosso meio. Fala conosco e através de nós. Usa tua filha que vai estar dando esse estudo nesta tarde. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos estar a cada dia mais, Senhor, cheia do teu conhecimento. Amém. Que o teu conhecimento venha estar sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, meninas, então vamos então para o estudo de Ruth. Vai ser bem rápido, vou tentar fazer o resumo aqui do resumo aqui, né? Ruth 1, 16, 17. Ruth 1, 16 e 17. Fala assim: disse, porém, Ruth, Desculpa, peraí. Dize, porém, Ruth, não me instes para que te deixe. Fez, né? Me instes. Não me estranho. Não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E não seja a morte me separa de ti. Né? Aqui é Ruth, né? Na hora de Noemi, falando para ela, né? A irmã já conhece a história, né? A história toda do que aconteceu, né? Que ela era casada, vivia lá em Belém, e de repente veio uma fome, ela precisou sair da terra dela e foi para uma outra terra. E nessa outra terra, o que aconteceu? Perdeu o marido, né? Ela ficou peregrinando, o marido morreu, depois os 2 filhos, né? Se casaram com Orfa e Ruth, casaram, e depois de 10 anos eles vieram a falecer também. Ou seja, naquele tempo a gente não tinha direito, né? A mulher não tinha direito a nada. Se não tivesse um marido ou um filho para sustentar, elas teriam, para se sustentar, teriam que virar prostitutas, ou elas teriam que mendigar, né? Ficar à beira da rua mendigando para se alimentar. E como que ela ia fazer isso com 2 mulheres jovens, né? Então ela achou melhor se despedir delas, para que elas voltassem para a terra delas, para a família delas, para ali elas teriam um teto, teriam do que se alimentar, do que elas ficassem com ela, porque elas não teriam, ela não tinha mais filhos para poder posse das noras, né, para tomar conta das noras e dela, então não tinha como, simplesmente voltariam e Deus iriam tomar conta delas. Só que Ruth, a hora não foi, né? Elas se abraçaram, paz, varou, amém! Paz, Joelma! E aí, eu resumo bem rápido, então aí se abraçaram, choraram, e Orfa foi para a família dela, e Ruth falou essas coisas, né? Que o Deus Noemi era o Deus dela, para onde ela fosse, ela iria também, e o que separaria as duas seria a morte. Eu chamei uma convidada aqui, gente. A Nora. Ô, Glória! Ô, Glória, seja bem-vinda. Ô, Glória, é boa também que ela pode te ajudar, é jovem, cuca fresca. Aí isso aconteceria, né? Só que elas voltaram, ou seja, saíram do lugar onde elas eram, eu esqueci o nome, Moabe. Saíram da cidade de Moabe e retornaram para Belém. Por quê? Porque ouviu falar que ali em Belém, Deus tinha falado com o povo novamente, porque Deus tinha deixado o povo de mão, por causa dos pecados, de adoração a outros deuses, né?
tudo errado que o povo estava fazendo. E aí, como o povo voltou a falar, como Deus voltou ao povo, ela ouviu, ela falou assim, poxa, eu vou voltar para minha terra, voltar para o meio da minha parentela, quem sabe ali Deus venha trabalhar, Deus venha cuidar de mim, né? Deus venha de me mostrar a direção. Então, o que ela fez? Ela voltou para Belém. Chegando lá em Belém, Deus já começou na vida dela, né? Porque ela estava vivendo uma vida assim, pura. Ela pelas coisas que estavam acontecendo com ela, pelas dificuldades que ela estava vivendo, porque saiu do lugar, né? É igual quando a gente é enraizado, a gente tem ali Jesus Cristo como nosso Senhor, a gente tem a direção do Senhor e a gente faz o quê? Né? Deixa o cansaço, deixa a preguiça, o desânimo, tudo tomar conta. Né? A gente sai da presença do Senhor, sai daquilo que o Senhor tem planejado para a gente, né? A gente tenta mudar a nossa história. Deixa ela vai por aqui, você vai por aqui. E aí você lá na frente, você acontece o quê? Você quebra a cara, né? Aí a gente quebra a cara, aí fala, Senhor, e lembra, o Espírito Santo volta e faz você lembrar da sua vida, da sua comunhão com Ele. Então, você volta às suas raízes, à sua origem, lembrando lá no passado que Deus fez na sua vida e que a certeza que Deus faria na sua vida vindoura, né? Mais à frente o que Deus viria fazer por você. E foi a situação dela. Então, ali, em Belém, Deus começou a trabalhar, né? O resumo dos resumos, tá, irmãs? Vocês podem falar também. Então, ali, o que aconteceu? Deus colocou Boaz, né? Na frente, porque era um parente mais próximo, que ele tinha uma situação melhor, né? E lá ia poder colher espigas, e lá começou. Ali a trajetória de Deus mudando a história, né? Uma história triste, de amargura, começou a trabalhar em algo novo para a vida delas. Né? A Bíblia não fala mais de órfã, só fala das duas. Então, ali, o que eu tinha um parente mais próximo, né? De Noemi, que poderia tomar Noemi por esposa. Desculpa, Noemi não, tomar Ruth por esposa. E só que Boaz, espertamente, né? Isso não estou falando na nossa língua. Você é o parente mais próximo, se você... Está tendo um retorno estranho. Eu retorno? Não. Tem algum outro celular aí, Sheila, perto de você? Alguém está ali? Sei lá, a internet não está muito... Mas amém, dá continuidade. Eu estou me ouvindo, né? Deixa eu desligar o meu aqui, microfone. Então, aí o que aconteceu? Ela voltou, aí Boaz foi lá até o parente mais próximo. Não, porque ele começou a discutir uma diferença, uma mulher com uma... Tá muito ruim. Tá dando retorno. Gente, está muito ruim mesmo. Eu acho que melhorou. Então, aí o que aconteceu? Boaz foi lá, também conversou lá com parentes próximos, que seria que ia casar com Ruth, e falou, olha só, é o seguinte, você é o parente mais próximo, você quer Ruth, você formosa vista, obviamente que ele queria, né? Os olhos da novinha, e ele foi e falou para ele, olha, só que você vai assumir ela, você vai dar um filho para ela, só que esse filho não é seu. Esse filho será do defunto, do marido dela. As terras, as coisas, não será para os outros filhos, será dele. Por quê? Porque tudo seria... Vocês estão me ouvindo? Então, que tudo seria para o filho, que não seria o filho de Boaz, o filho de quem casasse com Ruth, mas seria o filho dos que foram mortos, né? Dos povos de Ruth. Ele, obviamente, falou assim, não, assim eu não quero. Ele não quis, ou seja, quem assumiu a família, né, toda de Ruth e Noemi foi Boaz. Resumo. Então, quer dizer,
quando a gente sai, que a gente acredita, né? Saímos para um outro rumo, o que Deus faz? Mas ali na frente a gente sabe que vai quebrar a cara, porque a gente quebra a cara mesmo. Mas na frente, Deus pega, ele abençoa. E ele faz com que lembre daquilo que ele fez na sua vida. E aí você sente aquela vontade de retornar. Porque assim, eu não sei se todos vocês... E eu não. Eu lá, ficar cá, né? Até uma vez... Opa! Né? Eu tiro como se eu fosse um lugarzinho lá de conforto, de Deus tinha me guardado. Não, só que lá eu vi que não era meu lugar. Então eu retornei para a minha origem, retornei para a minha vida com Cristo. Né? Porque se ele mudar de lugar, por exemplo, inverno e verão, cada um tem um tempo determinado para começar. Vê aí se tem alguns celulares que estão conectados. Aí desliga a internet deles, só um pouquinho. Juliana, tá conectado? Cara, só tá o meu. Chega mais perto do Wi-Fi, do aparelho. Pode estar acontecendo, de repente, que tem alguém com o volume do celular muito alto e está dando retorno rápido, entendeu? Porque aqui eu fui ver, tá tudo certo. Não é aqui no meu celular, não. Quem não está fazendo uso do fone, tenta diminuir um pouco o volume do telefone para poder ver se melhora. Pô, desliga, senão vou mandar te pegar, né? Desliguem todos os microfones, deixa só o da Sheila. Bem energizada. Às vezes eu esqueço. Vai tirar na roupa. Vem, Milinho. Eu desliguei no seu ouvido para minha casa. Tudo ok? Eu acho que agora deu uma melhorada. Não deu. Olha que vergonha, tia, se tampando, tadinho. Alô, Lívia? Eu acho que é o teu ambiente mesmo, Sheila, que tá muita falação, alguma coisa assim, entendeu? A gente tá conseguindo escutar a Juliana falando. Mas não tá. Eu vou até sair daqui, porque eu sempre fico aqui. Hoje pode ser que tenha muita gente usando Wi-Fi, entendeu? Aí fica assim. Nossa, gente, hoje tá complicado. Caraca, não ainda. Eu limpei. Não, ainda arrastou tira. Deu uma melhorada. Se fosse isso aí. Vai. Eu já tô até fora de casa. Pelo que a Sheila tá falando aí, né, Sheila? Já até saí fora de casa, não tô mais dentro de casa. Tô sozinha aqui. Pelo que você tá falando sobre Ruth, né? É uma história, assim, muito interessante, porque foi um ato de fé, porque até então, Ruth, a Bíblia vai falar que ela ainda não tinha conhecimento, né? Ela não tinha conhecimento de Deus, a sogra dela tinha esse conhecimento.
E no momento que ela tinha a oportunidade de seguir adiante, de voltar para o meio familiar, ela toma uma decisão. E certos momentos da nossa vida nós temos que tomar a decisão certa. E como saber a decisão certa que nós devemos tomar em meio às aflições, em meio às angústias e perdas? E no momento ali a Ruth, ela seguiu, eu vejo assim, como ela seguiu a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz do Pai, a voz de Deus ali naquele momento. Até então, o Espírito Santo não havia se manifestado na Terra, mas assim, ele já se manifestava através de Deus, através do Pai. E ali eu creio que ela ouviu a voz de Deus, porque ela ali tomou uma decisão. Ela poderia voltar depois de perder o esposo, não tinha filhos com esse marido, mas ela decidiu acompanhar a sogra dela. Isso retrata, assim, um amor incondicional, porque o Senhor, ele fala que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. O próprio Deus, ele fala, mas Senhor, quando que eu não fiz um ato de amor por ti? Vai falar, no dia que eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, abrigo, não me deste. Então, assim, quando nós fazemos a alguém, a gente está fazendo o nosso próprio Deus. Então, ali, ela mesmo não tendo, assim, todo aquele entendimento de quem era Deus, ela ali, então, ela se dedica a uma pessoa que estava sozinha, sem ninguém. Perdeu o marido, perdeu filhos. Ela poderia voltar para sua casa, para os seus pais, para suas famílias, mas ela optou em ficar com uma pessoa que estava sozinha. E ali ela optou em dar um amor para uma pessoa que até então perdeu tudo, não tinha nada. Então ela decidiu naquele momento, ela tomou uma decisão. Vou doar o que eu tenho. E eu entendo com isso que a gente tem que doar o que a gente tem. Amor, paciência, tempo. Então, assim, como nós estamos doando para o próximo o nosso tempo, a nossa dedicação, o amor em Cristo. E eu vejo que a Ruth, mesmo ela não tendo esse conhecimento, mas o próprio Deus já se manifestava na vida dela. Sim, de uma forma assim muito bonita, né? E, no entanto, ela fez parte da genealogia de Deus, de Jesus, né? De Jesus. Mas quem que a Bíblia fala, né? Olha dela, o trajeto dela, e ela não tinha o povo escolhido, o povo de cristãos, mas Deus Pai, Deus, né? Adotou esse Deus como seu. Assim, aqueles que adoptam o Deus, aqueles que estão na presença, esse ano comendo manjar, Então, é interessante isso que a Lília falou, que a Noemi foi um exemplo na casa dela. Né? Eu penso assim, não fala como eles viviam antes, mas naquela época todo mundo vivia junto, a família morava todo mundo junto, todo mundo fazia tudo junto. Né? Porque os filhos trabalhavam na mesma coisa do pai para ajudar a família. Eu acredito que a Ruth não deixou Noemi pelo bom exemplo que ela deu na casa dela. E também de ser serva do Deus vivo. Por isso que através da vida dela, do exemplo que ela deu, que ela aceitou o Deus de Noemi. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Não estou te ouvindo, fala. Meu filho falou que pode ser que alguém está com o microfone ligado e está ecoando dentro do coisa. Aí o bom seria se todo mundo desligasse o microfone enquanto um fala. Aí depois abre o outro e continua falando. Vamos fazer esse teste para ver, gente. Nossa, tá muito ruim. Desliguem aí o microfone, todo mundo. Vou desligar o meu aqui. Quem vai falar? Quem está falando, né? Eu vou falar aí o que eu onde comecei. Não sei se vocês conseguiram ouvir.
mas eu falei sobre o testemunho, né, que a família naquela época vivia todo mundo junto, todo mundo próximo, todo mundo na mesma, muitas das vezes na mesma casa, só em tenda, no mesmo terreno, né, só que em tendas diferentes. Então o pessoal acabava vendo o exemplo ali da Noemi. E através do exemplo que ela dava em casa, é que Ruth conheceu o Deus dela. Pode falar, Sheilinha, pode continuar. Então, aí, né, tipo assim, é como as estações do ano, né, mesma coisa, né, nós não temos como mudar, mas temos como sentir, né, o que a gente sente, a gente sente calor, sente frio, e é a mesma coisa a palavra do Senhor, né, quando ela entra, penetra o nosso coração de Ruth, e fez ali uma transformação memorada, ela não via, mas ela, né? E assim, todas as vezes quando saímos da presença de Deus, acontecem coisas inesperadas. Realmente acontece coisas inesperadas quando você sai da presença, né? Quando você se afasta de Deus, como Noemi perdeu tudo, que foi para uma terra distante, lá passou por dificuldades, mas Deus nunca abandonou o seu povo. O problema é sair do lugar quando Deus está nos ensinando alguma coisa, ou seja, Deus estava ensinando eles alguma coisa ali em Belém, com a situação que eles estavam vivenciando, não só eles, né? Mas o povo de Belém, a fome ali que estava acontecendo com eles, é porque Deus estava ensinando alguma coisa para eles. Eles estavam no deserto, só que eles não queriam permanecer no deserto, né? E eles saíram, foram para outros lugares, ou seja, saíram da presença. E lá, em Moabe, lá, vocês sabem que lá vivem povos, né, que são idólatras. Né? A Bíblia fala dos moabitas. Então, assim, saiu de um povo, saiu da terra dela, saiu das origens dela e foi para um lugar onde Deus ali não estava. Né? Porque ali era um povo que vivia idolatria, apesar que o povo de Israel também estava vivenciando, por isso que eles estavam passando pela prova. Ou seja, ao fazer sua saída de sua terra, perdeu a vida, seus filhos, seu esposo, uma mulher que foi condenada a mendigar, porque perdeu tudo, estava amarga. Mas ouviu falar que Deus havia falado novamente com o seu povo, isso eu já tinha até comentado no começo, né? Estamos dando mais valor às coisas do que às pessoas. A aliança move o céu, ou seja, a nossa aliança com Deus faz... A nossa aliança com a varoa radical aqui chegou agora para nos presentear ó, lá no nosso culto. Então, assim, como que estava falando, né? Nossa aliança com Deus move o céu, né? Um coração quebrantado move o céu. Então, ela voltou, entendeu que tinha que retornar à raiz, às origens dela. A aliança, lembrou-se da aliança que o povo de Israel tinha feito com Deus. E ali, naquele momento, Deus começou a operar na vida dela, né? E a aliança é feita... Né, que foi ali algo tão bonito entre Ruth e Noemi, né, que Ruth tomou Noemi como uma mãe. Ela tinha a família dela, podia ter retornado para a família, mas não. Ela adotou Noemi. Né? É um amor muito grande, igual a Érica falou aí. Né? A Noemi ensinou tudo para Ruth. E tudo foi bem ensinado, no entanto, que ela se apegou. Eu creio, é assim, né? Conjecturando, que ela deve ter pensado, eu não vou deixar minha sogra de maneira nenhuma. Se ela for passar necessidade, vou passar junto com ela. O que vier, estou junto. Deus dela, olha que coisa bonita. O Deus dela vai ser o meu Deus. Ou seja, largou tudo, aquela bagagem que tinha, né, da família, da idolatria, do povo dela, ela largou tudo para vivenciar o novo amanhã com Noemi. Né? Porque com certeza Noemi tinha falado para ela desse amor de Deus, de tudo que Deus tinha operado na vida dela, né? Das coisas que Deus tinha feito ao povo de Israel. Então ela também pensou, eu também quero esse Deus. Vai retornar? Vou retornar contigo, vamos embora. E lá Deus começou a operar, né, grandemente na vida dela, como a gente havia falado, né? Ou seja, trouxe esperança, né? Essa aliança trouxe esperança. E Ruth foi aquela que trouxe expectativas para Noemi, né? Os dias ruins ainda chegam e você precisa de alguém
que fale para você que Deus é com você. Às vezes a gente está numa situação tão difícil, né? E com certeza alguém lembrou a Noemi do Deus que tinha operado na vida dela lá no passado, lá na terra dela, né? Aí às vezes a gente está tão assim, uma situação difícil, a gente mesmo quer fazer alguma coisa, ao invés de botar Deus na frente, a gente toma o lugar de Deus, quando o troço está muito ruim, aí a gente chama Deus para entrar, para resolver, mas aí alguém chega para a gente e fala, poxa, cara, tu não é crente? Ué, se tu é crente, clama ao teu Deus, porque ele vai te ouvir. Você não fala isso, que Deus ouve? Né? Que já falaram isso para mim, que eu tomei bonito. Opa! Clama teu Deus. Meu filho, outro dia eu falando com ele, né? Ele, mãe, a situação está tão difícil, mãe, eu trabalho, não estou conseguindo fazer as coisas. E ele, assim, sabe, no curso dele, não estava se desenvolvendo, ele estava muito para baixo. Namorada, tudo, tipo assim, tudo dando errado na vida dele. Aí eu comecei a falar com ele, falei, filho, Deus te ama, Deus existe, vai clamar o teu Deus, clama que ele vai te ouvir. Comecei a falar com ele. Aí quando foi o meu lugar, né, demorou poucos dias, 2, 3 dias depois, estava eu, ai meu Deus, me lamentando. Ele, ué mãe, o que está vendo com a senhora? A senhora não falou para clamar? Não falou que Deus ouve? Por que a senhora está desse jeito? Eu, opa, Jesus, tomei uma lapada. Mas às vezes alguém tem que trazer a gente para a realidade, né? A gente acha que a gente é aquele mais menosprezado, que o nosso problema é maior que o dos outros, né? A gente se acha menor dos menores, e não é dessa forma. A gente tem um Deus que ele tem olhado por nós. Se for preciso nos ensinar, puxar nossas orelhas, nos levar para o deserto para a gente poder aprender, né, a clamar por ele, a chamar ele para fazer parte da nossa vida, para entender o amor dele por nós, ele vai fazer, né? Ele vai fazer. E aí, com certeza, lá na frente, você vai ver e falar assim, poxa, Deus, passei por aquilo para me dar um ensinamento. Hoje eu estou bem, hoje eu sei resolver aquele problema, hoje eu sei falar algo para alguém, porque eu senti, eu passei por aquilo. Né? Então, são assim, como que eu vou falar? São experiências que Deus traz para a gente, porque a gente precisa passar por isso, porque senão o meu eu vai ficar lá em cima, e o eu de Deus vai ficar lá embaixo. Ele está errado, o eu de Deus tem que estar lá em cima, né? Tem que ser elevado, e eu que diminua eu, né? E a presença do nosso Deus, ele cresça em mim, cresça em minha volta, cresça no meu lar, cresça no meu trabalho, em tudo que eu venha fazer, né? Que o eu de Deus venha fazer parte da minha vida e não o meu eu. Então é preciso, né, que eu passe às vezes por situações para entender que eu sou pequenininha, mas que meu Deus é grande. Alguém quer falar mais alguma coisa? Nosso tempo eu só queria falar assim, é bênção, né? Essa história de Ruth. Porque aqui no capítulo 2, né, o versículo 20 vem falando assim, então Noemi disse à sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, este homem é o nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Né, aqui ela estava falando a respeito de Boaz, porque é uma lei que é lá atrás, em Deuteronômio, capítulo 25, Deuteronômio 25, o versículo 5, vem dizendo assim, quando algum irmão morarem junto e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora, seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto para que o seu nome se não apague de Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar a cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos. Aqui vem dizendo que uma viúva, quando ela era jovem, ela só podia ser desposada novamente para o cunhado. No caso de Ruth, o seu cunhado também morreu, não tinha outra pessoa. E se não houvesse uma pessoa entre a família mais próxima para poder tomar ela como esposa,
ela ia ficar desamparada pelo resto da vida. Aí olha a situação que ela se encontra. O marido morreu, o cunhado morreu, não tinha nenhum outro homem. Ou seja, quando elas voltaram para Belém, ali foi tudo a preparação de Deus, porque foi necessário. Então, em Boaz, elas viram que ele era um parente distante, então ele poderia ser o remidor, que ele queria salvá-la, né, automaticamente. Então, aqui, o parente remidor era aquele que se oferecia para assumir a responsabilidade pela preservação da família. Ou seja, o Boaz seria o remidor, aquele que iria resgatar, aquele que iria salvar, aquele que ia dar continuidade à família. Então, o Boaz ali ele se torna o remidor, né, na vida de Ruth, foi o socorro de Ruth. E eu vejo hoje, né, aqui também ainda vem dizendo assim, aqui na palavra aqui, que se ninguém quisesse, ela ia ficar desamparada pelo resto da vida, porque na cultura israelita, a herança era passada para o filho ou para o parente masculino mais próximo, não para a esposa. As mulheres não tinham direitos. Então, assim, quando elas viram ali Boaz, já foi Deus preparando tudo. Um remidor para poder estar com ela, porque Deus já queria ali a descendência, né, de Davi, a descendência de Jessé. Tanto que na linhagem, né, de Jesus está o nome ali de Boaz também, lá em Mateus. Quer ver aqui, Mateus, capítulo 1, versículo 5. E a Salmão gerou a Raabe, a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed gerou a Jessé. Então, assim, a gente vê que foi tudo uma preparação de Deus. Eles saíram de uma terra, foram peregrinar em outra, passaram por situações muito difíceis, catástrofes, né? Coisas terríveis aconteceram, mas depois Deus o permitiu voltarem de novo para que a obra viesse completar. E assim é nas nossas vidas, a gente passa situações, sai do ambiente, né, que digamos que está tudo bem, porque lá o que estava de ruim era a fome, mas eles tinham que confiar, porque muitas pessoas permaneceram e não morreram de fome. Então ali foi um ato que eles, no desespero, foram tomar um outro caminho, e nesse outro caminho tiveram uma certa consequência, mas ainda assim, os olhos de Deus estavam fitos sobre a vida deles, né? Mas como o nosso remidor hoje é Jesus Cristo, né? Aquele que nos resgatou, aquele que assumiu uma responsabilidade pela nossa vida. Amém? Eu acho interessante, né, que Deus usou duas estrangeiras, né, assim, logo no começo, para poder mostrar para a gente que aquele que está lá fora tem tanta importância como nós que estamos dentro da presença, né? Ele usou primeiro Raabe, que é a mãe de Boaz, e usou Ruth, a esposa de Boaz, olha só, que veio se tornar, né, esposa de Boaz. Então, para a gente ver, né, a misericórdia e o amor de Deus é muito grande, né? Porque às vezes a gente se acha superior àqueles que estão lá fora, e a gente não é nada. Porque Deus tem um plano na vida deles da mesma forma que tem para a gente, né? Deus tem sonhos para eles maiores do que eles possam imaginar, como tem para a gente. A única diferença é que a gente está disposto a viver o sonho de Deus. E eles lá fora, às vezes, né? Aquilo que Deus tem sonhado para eles. É essa a diferença. Mas somos iguais, né? Somos iguais, somos pecadores. A única diferença é essa, porque a gente quer viver o novo de Deus, né? Em meio à fraqueza, a gente tem clamado a Deus para Deus poder nos fortalecer na presença dele. Então, assim, Deus, pela misericórdia, pelo grande amor, pela compaixão que ele tem por nós, ele nos fortalece, para que a gente esteja fortalecido para buscar aqueles que estão lá fora. É verdade? Para a gente ficar aqui ainda falando, né? Aquelas pessoas que não sonhavam mais, mas vão sonhar da nova ativação que vai trazer a memória deles, que Deus ainda realiza sonhos. Né? Você acha que está tudo acabado, que chegou no fundo do poço, que é o teu fim.
Deus mostra que não, que ele ainda realiza sonhos, que o seu sonho não vai morrer, que a sua esperança não vai morrer, porque a nossa esperança, o nosso sonho está nele. E a gente vai vivenciar os sonhos dele, que é o que ele tem para a gente, preparado para cada uma de nós, né? E para a nossa família. Os sonhos dele são muito maiores que os nossos, né? É muito bonita essa história. Muito bonita. Isso nos ensina também a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, né? Não com um olhar de julgador e de condenação. Porque imagina se Deus olhasse com um olhar de condenação para Raabe e ali para essas mulheres, porque uma era prostituta e acabou sendo da linhagem de Jesus Cristo. O nome delas ficaram gravados na história. Isso nos reflete que a gente não tem que olhar para os prostitutos, para os viciados, para os alcoólatras, de uma maneira de julgamento, mas com o olhar de Jesus Cristo, com o olhar de amor, que a gente não é superior a eles, nós somos tão miseráveis, nós somos tão dependentes do Senhor como eles. E se não fosse a misericórdia, a graça do Senhor ter nos alcançado, porque a graça nos alcançou, hoje nós podemos dizer, nós somos filhos, somos livres, estamos no caminho da salvação. Os nossos olhos foram abertos, mas tem muitos que os olhares ainda não foram abertos, e infelizmente muitas pessoas, por ter esse olhar aberto, estar na presença do Senhor, se acham tão santos que aqueles que estão sujos, são desprovidos, não são merecedores dessa graça. Eles acham que são tão superior que eles acham que eles olham para essas pessoas com um olhar de condenação, como uma pessoa que está limpa, olha para o outro desdenhando porque ele está sujo, mal cheiroso. Mas Jesus ele ensina que a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia, né? Em nome de Jesus, olhar com um olhar de misericórdia mesmo para as pessoas. E ele tem batido na mesma tecla, ele trouxe para a gente. Será que a igreja está preparada para receber uma prostituta, um drogado, um mendigo? Será que está preparado? Por quê? Porque quando eles entrou na nossa igreja, uma senhora que, assim, a gente estava tendo culto, ela entrou, né, estava um pouco suja, um pouco assim, cheirando mal, e a gente via que não era ela. Era como se ela estivesse endemoniada. Ela entrou de uma forma, entrou e sentou. Gente, eu falo, praticamente toda a igreja olhou para ela com aquele, tipo assim, uns com medo, outros por causa do cheiro, outros ficou, tipo assim, olhando para ela, o que ela está fazendo aqui? Gente, o que ela está fazendo aqui? Ela veio buscar Jesus, né? O cheiro, gente, Jesus lá no tanque de Betesda, ele encarou muito cheiro, muito fedor, muita urina, porque as pessoas que iam lá, as pessoas ficavam, eram paralíticos, eram pessoas, né, acamadas, que se defecavam ali, e Jesus ela estava com cheiro ruim, sim, mas cadê o amor de Jesus? E eu falo, porque eu também, eu fiquei olhando assim, fiquei meio assustada, E aí a nossa irmãzinha falecida Maria, ela pegou, olhou para ela e foi a única de toda a igreja que se levantou, abraçou ela e sentou do lado dela e orou com ela. Gente, aquilo eu me senti tão mal, tão envergonhada por mim e pela minha igreja, pelo jeito que a gente olhou para aquela... Gente, eu fiquei com muita vergonha. E aí meu pastor falou, né, lembrando a gente está preparado? A gente tem que estar preparado, porque são essas pessoas que Jesus quer resgatar, são os doentes, não é os salvos. Nós já estamos salvos, mas e aqueles que estão lá fora, os doentes? É eles que a gente precisa resgatar. É eles que a gente precisa demonstrar o amor de Cristo. Cristo não habita em nós, ele não demonstrou amor por nós. A gente está na presença dele porque alguém veio trazer esse amor para a gente. Da mesma forma, a gente tem que levar esse amor para eles. A gente precisa levar esse amor para eles. Entendeu? A gente precisa levar esse amor. Pega seu tio aí, Juliana. Então, a Jaque quer falar, estou sentindo. Fala, Jaque. Eu quero só trazer aqui também, né? Vocês estão falando aí
referente a gente observar, né? A gente olhar com olhar de misericórdia. A Lilian estava falando, e eu estava me recordando daquela passagem lá em João, capítulo 9, que fala a cura de um cego de nascença, né? Em certo momento ali, o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, andando ali, ele vai. Acho que começou a tirar o porque apareceu também. Ele vai com seus discípulos e algo chama a atenção de Jesus, né? E ele para. E naquele momento que o Senhor Jesus ele para, automaticamente os seus discípulos param também e começam a atentar para aquilo que estava chamando a atenção de Jesus. E a palavra nos fala que ele olha para aquele cego. E ele olha com um olhar de misericórdia. Mas o que me chamou a atenção foi que os seus discípulos olham para aquele cego com um olhar de especulação. E perguntam do Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Muitas das vezes a gente quer, antes de estender a mão para alguém, muitas das vezes a gente quer saber se por trás daquilo dali não existe um pecado. Quando o nosso dever não é esse. O nosso dever é estender a mão, é ajudar. Lógico que tem situações, né, que a gente tem que pedir discernimento ao Senhor e perguntar se é para a gente colocar a mão ou não. Mas o que está existindo muito em meio ao povo de Deus hoje em dia é a especulação, é o se achar melhor do que o outro. Se está passando aquilo dali, tenho certeza que está merecendo. Foi alguma coisa que aconteceu. E o Senhor Jesus vai e fala que nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi necessário para que a glória do Senhor se manifestasse. Né? E quando a gente deixa de estender a mão a alguém, muitas das vezes a gente está perdendo a oportunidade de que, através das nossas vidas, a glória do Senhor se manifeste naquela vida. Era isso que eu queria compartilhar. Amém. Gente, forte, hein? Forte mesmo, hein? A Varô fica aí só negando voz, mas a Varô é do manto também. É forte, tudo que ela falou, eu tô aqui olhando assim, tô falando, porque olha, é o que acontece. A gente também já passou um tempo lá na nossa igreja, um tempo atrás, a Sheila vai lembrar, que o povo tava tão preocupado com a família, tipo, eu tô salva, minha família tá salva, que a gente não se importa com o outro. E quando a Lília tava falando, eu tava aqui rindo com a minha nora, porque assim, eu não tenho esse costume, porque eu fui um deles, entendeu? Eu fui um deles. Aí a minha nora, eu também sinto assim, porque eu também fui, eu vim de lá. Então eu sei o que eles passam, o que eles estão passando, até mesmo para quando chega na igreja conseguir um espaço. Porque, como vocês falaram, é muito olhares assim torto, é muito julgamento realmente, achando que eles pecaram, eles pecam, eles continuam, enquanto a gente também peca, né? A gente está lá 50 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas a gente também tem nossos pecados. Senão, se a gente não tivesse, a gente já tinha sido arrebatado, né? Mas a gente também peca, a gente tem que olhar mesmo com esse olhar de misericórdia, olhar mesmo com olhar de amor, porque a igreja é o lugar para eles estarem mesmo. Essa semana eu estava conversando com o meu pastor, na quinta-feira, e chegou uma jovenzinha lá na nossa igreja. Essa jovem frequenta a nossa igreja, vai ser batizada e tal, e ela estava com um amigo, o amigo era gay, e ele ficou do outro lado da rua, assim, não foi para perto da gente. Aí o pastor, vem cá. Aí ela falou assim, a jovem, falou, não, ele não vem na igreja porque ele é gay. Então ele não gosta, ele não vem, não gosta, não. Aí o pastor virou para ela e falou assim, não, o lugar dele é aqui. Ele tem que entender que o lugar dele é aqui. Por que o lugar dele é aqui? Porque é aqui que vai ser tratada a doença. É aqui que ele está, aqui que ele vai beber a água e vai fazer ele ficar bom.
E muitas das vezes a gente não entende isso. A gente acaba se espantando, como a Sheila deu testemunho ali, que aconteceu também na nossa igreja. Nessa época, parece que eu não lembro, mas pode ser que eu não estava. Mas é que acontece essas coisas, para isso a gente tem que estar preparado mesmo, para poder ser socorro na vida daquela pessoa. Entendeu? Senão eu falo muito, gente. Vou te falar. Falo com vocês aí. E a nossa irmãzinha, não quer falar nada, não? Microfone. Abre o seu microfone, Joelma. Tá mudo. Aperta em cima do seu microfone para abrir ele. Tá mudo. Tá. Agora eu escutei. Agora, foi? Agora. Mal, estamos te ouvindo. Agora. Não, igual a irmã Sheila, né? Estava falando daquela senhora que entrou na igreja, né? E devemos sim para nos parar para quando as pessoas assim, gay, prostitutas, né, na nossa igreja, que nós devemos estar preparados, né, para receber com o carinho, né? Porque nós fomos para o caminho do Senhor, a gente também estávamos doentes, né? E Deus veio com a misericórdia, né? Nos curou, né? Nos lapou, nos moldou, e estamos aí a fazer a obra dele, fazendo a vontade dele, né? Em nome de Jesus. Verdade. A cada estudo é um despertamento para a nossa vida. O despertamento de hoje que eu estou vendo é para nós estarmos preparados para as pessoas que nós iremos receber dentro das congregações. Sim, amadas. Então, né? Foi o nosso resumo de mim. E que Deus assim esteja nos abençoando o estudo. Oi? Quem vai trazer o estudo semana que vem? Ficou de ser a Vanessa, né? É a Vanessa? Então tá ótimo. Vanessa. Aí, já no decorrer da semana, vamos estar orando, né, pela Vanessa, pela vida dela, né, que Deus tenha abençoado bastante, graças a Deus, né, as irmãs que têm trago os estudos, né, tem sido bênção. Então, vamos agora, sim, começar a interceder no decorrer da semana pela vida da pessoa, né, que vai estar trazendo o estudo, né, em nome de Jesus, e vai ser bênção. Em nome de Jesus, no próximo estudo, né, vamos ter mais uma convidada especial. Da Brendinha? Brendinha também, ó. Brenda é boa também, dá para dar estudo aí. Eu queria pedir aos irmãos que orem também pelo nosso congresso jovem, que vai acontecer agora, começa o pré-congresso na quarta-feira, e o final de semana, na semana que vem, vai acontecer o congresso jovem. Tudo será feito por eles, tudo está sendo organizado por eles. Peço que os irmãos orem aí pela vida deles, né? Para que Deus possa falar aos corações e cadeias quebrarem na vida deles, tanto fisicamente quanto espiritualmente.
que o céu esteja aberto esses dias para que a glória do Senhor seja manifestada naquele lugar. Amém. Amém. Amém, meninos. Então, que Deus venha nos abençoar e até semana que vem, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir e Ele não nos arrebatar antes. É isso aí. Né? Amém. Então, quem vai orar para terminar? A gente pode chamar a nossa convidada mais nova para estar orando, agradecendo a Deus, né? Ah, não adianta botar a mãozinha no rosto, não. A Brenta está orando aí, agradecendo a Deus, né? E pedindo aí pelos pedidos da irmã Érica, o nosso congresso jovem. Tá bom, vou orar. Oremos. Senhor, meu Deus, que você venha abençoar, Pai, cada mulher aqui que está sendo representada nessa chamada, Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui também, Pai. Abençoe o nosso congresso, que vai ser essa semana agora, Pai. Que o Senhor dá direcionamento espiritual para cada jovem da nossa igreja, para os jovens das outras igrejas também, Pai. Também, Pai, abençoe o culto que vai ter hoje lá na casa da tia Sheila, Pai. Que o Senhor está sendo bem representado por cada igreja aqui nesse lugar. Que venha ter uma união de todas as igrejas, Pai, que a gente se une para levar o seu evangelho cada vez mais para o Rio do Ouro, Pai. Que o Senhor também abençoe cada igreja aqui, meu Pai, abençoe cada vida. Eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, Valores. A paz para você. Cadê o Peraí, o print? Ah, é o print, o print! Foi. Tchau. Fiquem com Deus. Meninas,